Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, saudações de paz a todos os nossos amigos e a todas as nossas amigas aqui no nosso perfil, transmitido ao vivo pela nossa web TV. E a você que é nosso telespectador, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa EBD em Foco do Campo de Arapongas. E antes de começarmos a ministração da nossa lição, queria uma vez mais agradecer a todos os nossos patrocinadores. Temos aí patrocinado, ou como patrocinador, Livraria Palavra Antiga, que trabalha com toda a literatura evangélica, livros, brindes, camisetas para congressos e etc. Temos também a JGA Lavacar, lavagem e polimento de carros, a Nels Polo Movelaria, que fabrica móveis sob medidas. Temos a MMS Decor, que é do nosso amigo Valdir, que trabalha com poltronas, puff, namoradeiras, banquetas e cabeceiras. E, por último, o Ministério de Educação Cristã da nossa igreja sede da cidade aqui de Arapongas, que também oferece cursos de formação teológica e capacitação ministerial, tá? Temos também aí o IBADEP, que é um curso de teologia no nível básico, médio e no nível avançado, ou no nível de bacharelado. Temos também aí a capacitação de obreiros por meio do EBA, tá? Que é feito uma vez por ano. É uma semana inteira de um curso abençoado voltado à escola bíblica dominical ou escola de obreiros. Tendo dito isso, quero glorificar a Deus por mais uma vez estarmos aqui. Faremos uma breve retrospectiva de tudo quanto foi falado nesse primeiro trimestre do ano de 2023, que tivemos aí como comentarista o pastor Elinaldo Renovato. A nossa primeira lição, ela trouxe o avivamento espiritual. Depois tivemos a nossa segunda lição, que foi o avivamento no Antigo Testamento. A terceira lição tratou sobre o avivamento no Novo Testamento. A quarta lição tratou acerca do ministério avivado de Jesus. Depois tivemos o avivamento na vida da igreja, a quinta lição. A sexta lição, o avivamento no ministério de Pedro. A sétima tratou do avivamento na vida de Estevão, que foi um mártir avivado. O avivamento espiritual no mundo, a lição de número 8, e a lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil. E depois tivemos aí o avivamento na vida pessoal, e depois tivemos o avivamento e a missão da igreja, vivendo no Espírito no sábado anterior, e para a nossa última lição, aviva, ó Senhor, a tua obra, a lição de número 13. Sem sombra de dúvidas, aprendemos aqui coisas extraordinárias dentro da palavra de Deus. E nós já vamos partir para a nossa lição e vamos ler agora, com a ajuda e a graça de Deus, o nosso texto áureo, tá? O nosso texto áureo encontra-se em Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. E está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, né? Acho que está errado essa lição, né? Esse textuário está errado, era aquele outro slide que foi colocado lá no início, tá? Com o tema Aviva, ó Senhor, a tua obra. O nosso textuário diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Esse foi o nosso texto áureo da nossa lição, para a glória de Deus. A verdade prática, tá? É vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor volte, tá? Até que o Senhor volte. Glória a Deus para sempre. E agora nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Abacuque, capítulo 3, verso 1 e 2, 16 ao 19. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos.
no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te das misericórdias ou da misericórdia. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, ó Senhor, é minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Vamos agora, então, para a nossa orientação, tá? Para a nossa apresentação da lição, que traz como principal objetivo apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento, conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. E é justamente isso que a gente vai encontrar na nossa introdução. E essa lição ela é extremamente importante e ela faz um grande divisor de águas quando nós entendemos que há uma necessidade de vida e morte para que Deus traga um avivamento nas nossas igrejas dos dias atuais. Tendo dito isso, a nossa introdução diz que nunca houve uma necessidade tão premente da igreja visível ser poderosamente avivada por Deus, tendo em vista que as forças do mal, as forças contrárias, não pode prevalecer contra a igreja, mas está atacando a mesma. Então, como a igreja está sendo atacada, ela precisa de um revestimento espiritual vindo da parte do Espírito de Deus. Tendo dito isso, esse revestimento espiritual, esse avivamento, ele traz como consequência o afastamento da frieza, o afastamento do liberalismo desenfreado que tem tomado conta das nossas igrejas e tantas outras coisas que têm minado, de uma certa forma, a obra de Deus e, de uma certa maneira, destruído a verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo. Não se ouve mais uma ministração como se ouvia há tempos passados. É por isso que Abacuque diz: aviva a tua obra, ó Senhor, e no meio dos anos a notifica, torna-a conhecida. É por isso que o nosso primeiro tópico vai tratar sobre o clamor do profeta por um avivamento. Veja que Abacuque faz uma intercessão de maneira angustiada, com uma certa angústia, porque Abacuque vislumbra a situação caótica, a situação difícil, complicada, que a nação de Israel estava enfrentando. Haja vista, meus irmãos, que quando nós vamos para a palavra de Deus e nós observamos o texto sagrado, quando Abacuque pede esse avivamento, Abacuque tem em sua mente o que foi dito pelo profeta Joel. Joel, quando escreve o seu livro, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 8, Joel diz: lamenta como a virgem, que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Aí Joel diz: foi cortada a oferta de manjar, a libação da casa do Senhor, os sacerdotes servos do Senhor estão entristecidos. Aí ele vai traçar um cenário caótico. Ele vai dizer: o campo está assolado, a terra está triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo
falta. Olha que situação deplorável vivia a nação de Israel. Quando os inimigos invasores destruíram o povo de Deus, eles haviam acabado com o produto do campo. Havia destruído, em primeiro lugar, o trigo. Depois, as plantações de azeitona, ou melhor, as plantações de uva, encerrando assim a produção de vinho. Acabaram também com as plantações de azeitona, da produção do óleo. E por isso o profeta diz que o óleo falta. Quando estudamos, nós vamos perceber que Israel tinha 3 alimentações que eram indispensáveis: o trigo, o vinho e o óleo, o azeite. Ora, na tipologia bíblica, o trigo é a palavra, o vinho é a alegria do Espírito e o óleo é a unção do Espírito Santo. Tendo dito isso, Abacuque, vendo todo esse cenário, ele começa a fazer uma intercessão para que Deus mude esse quadro, para que Deus entre com providência, para que Deus faça acontecer o milagre. Porque, meus irmãos, não se engane, a expressão utilizada no texto bíblico é avivar. E essa palavra avivar, no verbo hebraico HYH, significa e tem um significado primário de preservar, manter a vida. Porém, avivar não é somente isso. O pedido do profeta Abacuque não era apenas para a preservação da vida, era muito mais do que isso. Era para que Deus trouxesse uma purificação, uma correção, para que o povo fosse livrado do mal. Por que o profeta Abacuque pede purificação e correção? Porque, pasmem, os sacerdotes da casa de Deus não traziam mais a palavra como seu principal alimento. Não trazia mais a palavra de Deus como seu principal instrumento para guiar o povo. Por causa disso, Israel estava experimentando algo nunca experimentado por essa nação. Haja vista que havia até uma visão de que Deus havia largado o seu povo, abandonado o seu povo. Ora, então o profeta faz uma intercessão. Abacuque sofre diante da iniquidade avassaladora de Judá. Abacuque sofre diante do avassalador descumprimento das obrigações dos filhos de Deus. E outra, o que ele podia fazer era simplesmente clamar a Deus. Aqui nós aprendemos um princípio extraordinário. Nós aprendemos o princípio da resiliência. A resiliência faz com que nós não desistamos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por maiores que sejam as problemáticas, por maiores que sejam as situações adversas, não devemos nunca parar de clamar e buscar a Deus. Nós temos que estar sempre clamando. Nós temos que estar sempre buscando ao Senhor, adorando, bendizendo na beleza da sua santidade, porque é somente Ele quem pode mudar a situação adversa. A situação contrária só pode ser mudada pelo Senhor. A situação adversa só pode ser modificada por Deus.
E é a Ele que temos que buscar. É a Ele quem temos que nos refugiar. Olha, é por isso que o subtópico 2 vai tratar sobre a aparente indiferença de Deus. Quando, na verdade, nós sabemos que não há indiferença de Deus. A impiedade do homem, na verdade, por causa da sua misericórdia e longanimidade. É por isso que Abacuque vai dizer, lembra-te da misericórdia. Sabe por que Abacuque diz isso? Porque Abacuque sabia que a punição de Deus para com esse povo seria irremediável. Não haveria como fugir da punição de Deus. Então só restava ao profeta Abacuque dizer a Deus e pedir a Deus que ele lembrasse-se da sua misericórdia. Abacuque não está dizendo aqui que Deus esquece das coisas. Não. Abacuque não está dizendo aqui que Deus tem esquecimentos como homem. Aqui é uma figura de linguagem simplificada. Abacuque está dizendo para Deus manifestar a sua misericórdia, manifestar a sua graça. Agora preste muita atenção. A resposta pronta de Deus veio de forma diferente daquilo que o profeta esperava. Porque Deus é soberano. E ele resolve convocar os caldeus e os babilônios para contrapor-se aos pecados e iniquidade de Judá. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar, tá? As suas impiedades. E essa doutrina, essa mensagem bíblica, contraria as mensagens pregadas hoje. Há muita gente que nega de maneira veemente que Deus pune aqueles que transgridem. E até passa pano, né? Passa a mão na cabeça, dizendo não vai haver nenhuma consequência. Não vai haver isso, não vai haver aquilo. Mas a Bíblia diz, está registrado em Hebreus, capítulo 1, versos de 5 a 8, que Deus usa os caldeus e os babilônios como chicote de correção, irmãos, para que o povo entendesse que Deus ama o pecador, mas ele aborrece ao pecado. E todo pecado cometido tem uma recompensa, seja para bem, seja para mal. É óbvio que será para mal. Mas tudo na vida tem uma recompensa. Então veja, meus irmãos, o quanto é importante observarmos esse princípio. Ainda que Deus pareça inerte, na verdade Deus estava dando tempo para que a nação judaica se arrependesse. Para que a nação judaica voltasse atrás. Então vejam, meus irmãos e telespectadores, você amigo professor da Escola Bíblica Dominical, como Deus é longânimo, como Deus é grande, como Deus é misericordioso. Não é que ele estava na inércia, não é que ele estava demorando, é que Deus estava dando tempo para ver se aquele povo se arrependesse. Aí você pode dizer, mas Emerson, ele não é onipresente, onisciente, é claro. Mas mesmo assim, ele resolve dar o tempo para que houvesse um arrependimento, para que houvesse uma correção por parte desse povo. Então vejam, que Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível, para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Até por quem passasse correndo. Nós vamos verificar aqui no texto bíblico, lá no livro de Hebreus, e eu quero ler esse texto com vocês, na referida carta escrita aos Hebreus. E eu quero ler esse texto sagrado junto com os irmãos, só para você ver como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso, meus irmãos, como Deus é bondoso, como Deus é longânimo.
como Deus não se ira de forma tão fácil. Ele espera, ele dá oportunidade, né? Ele dá sempre oportunidade. Hebreus, capítulo 2, versículo 2 e 3. Vamos ler o texto sagrado na palavra de Deus. Está escrito: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Olha aí que coisa extraordinária na palavra de Deus. Como Deus é maravilhoso nas suas verdades. Nosso segundo ponto, o avivamento pela palavra. A causa de Israel ter ficado como ficou. A causa de muitas igrejas hoje estarem frias, com a salvação de almas estagnada, com tantas coisas controversas acontecendo, é nada mais, nada menos que a falta da palavra. E aqui eu quero me deter um pouco, irmãos. Porque é preciso ouvir a voz de Deus. É preciso entender que, quando o profeta ouve a mensagem profética, ele é claro: ouvi, Senhor, a tua palavra. Aí ele diz: e temi. Olha o que diz o texto bíblico: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Glória a Deus para sempre. Ouvi a tua palavra e temi. Não há mais temor pela palavra de Deus. Não há mais temor pela palavra de Deus. E temer aqui não é medo. Temor aqui não é medo. Temor aqui, meus irmãos, aiere, salvo equívoco na pronúncia dessa expressão hebraica, vem de uma raiz primitiva, temer, moral, reverência, reverenciar. Há duas palavras para essa expressão, e o autor aqui usa a palavra primária, que é reverência, que é respeito. É como se o profeta Abacuque estivesse dizendo: eu ouvi a tua palavra, Senhor, e respeitei. Né? Eu ouvi a tua palavra e eu respeitei a tua palavra. Eu reverenciei a tua palavra. Glória a Deus para sempre. Temer a Deus. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor a Deus. Não pode acontecer avivamento sem temor a Deus. Sem respeitar ao Senhor, não há como ter avivamento. Sem respeito à palavra de Deus, não há como ter avivamento. Vá nas redes sociais. Vá no Instagram da vida. Vá no Twitter. Vá no Facebook. Vá em grupos de WhatsApp. Vá em algumas igrejas espalhadas pelo país. E você perceberá que dificilmente se usa a Bíblia. Dificilmente se usa a palavra. A moda agora é o coach. A moda agora, meus irmãos, é mensagem motivacional sem palavra. E eu não estou dizendo que palavra motivacional é ruim, não, é boa.
desde que o motivacional seja bíblico. Eu não estou dizendo que o coach é ruim, desde que ele seja usado em benefício da palavra. Mas quando eu não uso o texto bíblico e eu uso coisas superficiais do dia a dia, eu estou prestando um desserviço ao reino de Deus. Porque quem nos alimenta não é o extra-bíblico. Deixa eu dizer algo de Deus aqui para você, amigo professor, e seria muito interessante você dizer isso na sua aula, que quem alimenta a igreja não é o extra-bíblico. O extra-bíblico é quem tem que se adequar à Bíblia e não a Bíblia ao extra-bíblico. Sabe qual que é o maior problema nosso hoje? É que estamos pegando a palavra de Deus, deixando a palavra de Deus de lado para dar uma maior ênfase ao extra-bíblico. Ah, porque doutor fulano disse. Ah, porque doutor ciclano disse. Ah, porque o PhD fulano falou. E a palavra? Fica na onde? O que o doutor fulano falou está em consonância com a palavra? O que o doutor fulano falou se enquadra na palavra? Está enquadrado na Bíblia? Ou está fora da Bíblia? Tem que ler o extra-bíblico, é claro que tem que ler o extra-bíblico. Eu tenho em casa muitos extras bíblicos, muitos. Pela graça de Deus, temos uma biblioteca em casa muito boa. Mas eu não coloco nenhum dos meus materiais acadêmicos acima da verdade bíblica. Tudo que eu leio, o filtro do que eu leio é a Bíblia. É por isso, meus irmãos, que Israel estava devastada. Porque não havia mais palavra. Está lembrado da época de Eli? Quando a palavra era muito rara. Aí a palavra muito rara, não havia mais profeta. Os sacerdotes perderam a visão de Deus. Os filhos do sacerdote faziam o que queria porque não tinha mais palavra. O meu povo peca, o meu povo erra, porque lhe falta conhecimento. Lhe falta entendimento da palavra. E Deus não pode dar sabedoria a ninguém que não tenha antes o conhecimento. Porque a sabedoria vem depois do conhecimento. Primeiro você tem conhecimento. Conhecimento você busca, você compra. Mas a sabedoria homem nenhum pode dar a outro homem. A sabedoria vem de Deus. A sabedoria é a aplicação do conhecimento. A aplicação do conhecimento é a sabedoria. É por isso que você vai ver que se conhecimento fosse requisito para Deus usar alguém, os juízes seriam os mais usados, os advogados seriam os mais usados, os doutores seriam os mais usados. E não é assim. Primeiro temos conhecimento, e esse conhecimento nós submetemos à palavra. Depois de submeter esse conhecimento à palavra, o Espírito Santo de Deus vem e nos dá sabedoria. É por isso que Salomão não pediu a Deus conhecimento, porque ele já tinha, ele pediu sabedoria. Vocês entendem? Então veja que, mais na frente, o clamor pelo avivamento, o profeta faz 3 pedidos a Deus, irmãos. Pede que Deus restaure o povo espiritualmente. Depois ele pede o avivamento para a sua obra material. Depois ele pede para que Deus se lembre das suas misericórdias, como eu já disse anteriormente. É preciso que nós submetemos-nos à palavra. É preciso que haja uma submissão à palavra. É preciso que haja um respeito para com a palavra.
Sejamos bem claros, a Bíblia não é acidental no que tange ao avivamento. Sendo a palavra eterna de Deus, ela é a autoridade objetiva em tudo quanto cremos, praticamos. Se não fosse a sua verdade imutável, os padrões de justiça e santidade acabariam degenerando-se em pouco mais que caprichos de opinião pública. Sabe o que é o maior problema? É que as pessoas querem colocar as suas opiniões acima do que a palavra diz, acima do que a palavra de Deus ensina. Então, quando eu coloco as minhas opiniões acima daquilo que a palavra de Deus transmite, deixa de ser uma revelação e passa a ser um achismo. Eu acho, eu penso. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a Bíblia ensina. É o que a Bíblia mostra. Vamos agora, meus irmãos, para o nosso terceiro ponto. Como hoje eu estou aqui só, vocês percebem, nós terminaremos um tanto mais cedo, porque essa lição ela é extremamente bem mastigada, não há por que tanto rodeio para aplicá-la. Nosso terceiro ponto vai dizer que o avivamento é uma questão de vida ou morte. E eu corroboro com o que o autor colocou aqui de fato. O avivamento é uma questão de vida ou morte. Quando eu falo do avivamento sendo uma questão de vida ou morte, eu estou dizendo que muito rapidamente precisamos buscar de Deus esse avivamento transformador. Esse avivamento que muda a forma de pensar. Esse avivamento que muda a maneira de agir. Esse avivamento que muda a maneira de se comportar. A maneira de se portar, a maneira de falar. Precisamos buscar de Deus esse avivamento. Eu lembro-me quando eu era mais moço. Nós não víamos o que nós estamos vendo nos dias atuais agora, irmãos. A igreja parece-me estar perdendo o seu conservadorismo. Me desculpe a expressão. Há muitas áreas que têm se afrouxado. E o avivamento serve justamente para isso. Colocar as coisas em ordem. Colocar as coisas no seu devido lugar. O clamor a Deus pela misericórdia. Como eu já disse, Abacuque sabia da decadência espiritual e moral do povo. Olha aqui, meus irmãos. Havia uma decadência moral e espiritual do povo. Decadência moral, você sabe muito bem o que é. Forma de andar, maneira de falar, maneira de se comportar. Havia sido avacalhado, irmãos. E ele sabe que todo esse povo iria perecer na mão de Deus. Por isso, ele pede que Deus tenha misericórdia. A Bíblia relata que no episódio de Davi, que preferiu cair na mão de Deus, está lembrado? Quando o profeta pergunta a Davi, queres cair na mão de Deus ou dos homens? Em 1 Crônicas 21:13, Davi disse, caia eu na mão de Deus. Porque Deus é misericordioso e o homem não tem misericórdia. Clamemos ao Senhor, clamemos a Deus, clamemos ao Pai. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada e pior, com apoio legal, irmãos. E eu vou falar o que o autor colocou aqui na lição, vou falar assim. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas
a institucionalização do aborto, do falso casamento gay, da ideologia de gênero e ainda mais. E ainda mais, há igrejas que dizem-se cristãs que aprovam essas abominações, irmãos. Grava o que eu estou dizendo a vocês aqui. Não irá demorar muito e veremos muitas prisões no nosso país. Lamentavelmente isso acontecerá. Porque a igreja está sendo forçada pelo Estado, pelos governos, a aceitarem aquilo que a Bíblia abomina. A aceitarem aquilo que a Bíblia repudia. A Bíblia repudia o aborto. A Bíblia repudia o homossexualismo. Não sou eu que estou dizendo. Nós não repudiamos as pessoas. Nós repudiamos as práticas. As pessoas nós amamos. As pessoas nós abraçamos. Nós trazemos para perto, dizemos a eles e a elas, nós os amamos. Mas não as práticas. Mas não as práticas. Não as práticas. Eu não sou forçado a concordar com a prática. Mas também eu não posso denegrir a imagem do próximo. Temos que amar o próximo, acolher o próximo, mas reprovar as suas ações. A Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Não adianta inventar modismos. Para ver a Deus, será necessário santificar a vida. É necessário santificar a vida. Biblicamente falando, esse evangelho church coach não tem apoio bíblico. Não tem apoio das Escrituras. Porque não leva o homem a buscar santidade em Deus. E sim a evolução do seu egocentrismo. Não, você pode tudo, você não pode fracassar. Fracasso não é para você, derrota não é para você. Você não vai perder nunca, não vai fracassar nunca. Isso é conversa, irmão. A vida é assim. Hoje perde, amanhã ganha. Amanhã perde, hoje ganha. E assim vai. É a vida. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Batalhemos. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te das misericórdias. Na ira, lembra-te que o Senhor é longânimo. Seja você uma pessoa avivada por Deus. Não é esse serviço lógico de todo cristão? É claro, o lógico é esperar que os oficiais da igreja liderem o processo de avivamento. Mas a responsabilidade pelo avivamento não deve repousar apenas sobre os líderes. Nem deve achar necessário trazer líderes de fora. Cada membro da congregação deve encarar o avivamento como uma responsabilidade pessoal e procurar a sua área de atuação mais adequada aos seus talentos e personalidade. É tempo de parar de jogar o problema para outras pessoas da igreja. Não importa a sua posição na igreja, nem os dons que você possui. Você é completamente aberto para a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus quer usar a sua vida. O Espírito Santo de Deus quer usar você de forma clara, de forma tremenda, de maneira poderosa. E com isso, meus irmãos, eu já quero de pronto agradecer a Deus. Agradecer a você que nesse trimestre esteve conosco.
Agradecer a todos os professores que passaram aqui e que no próximo trimestre estarão aqui conosco novamente. Agradecer aos nossos mais de 50 telespectadores que estão conosco de forma simultânea. E se você quiser ser um patrocinador dessa obra, você pode entrar em contato conosco, tá? Você pode entrar em contato conosco pelo telefone que nós iremos fixar aqui, tá? Está aí o nosso contato, ele é o WhatsApp, e você também pode ligar, você que quer entrar em contato conosco e ser um dos nossos patrocinadores para os próximos trimestres, tá? Se você tem empresa, nós iremos anunciar a sua empresa aqui e Deus irá honrar as suas vendas para a glória do nome do Senhor Jesus, tá? Então eu quero uma vez mais aí agradecer, meus irmãos, a todos os nossos telespectadores. A todos os nossos telespectadores, tá? Quero agradecer de púlpito ou de público a todos os nossos patrocinadores. A Livraria Palavra Antiga, JGA, Lavacá, Neos Polo Movelaria, o nosso amigo Valdir, da MMS Decor, que trabalha com poltronas, puffs, namoradeiras e etc., e o Ministério de Educação da nossa igreja sede das Assembleias de Deus aqui no campo de Arapongas, na direção do nosso pastor presidente Josué Crepaldi. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer também o nosso pastor Davidson, que coordena também algumas questões de convite aos irmãos, e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos, eu espero vocês no nosso próximo trimestre, com a ajuda e a graça de Deus. Deus em Cristo Jesus os abençoe.